Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saber Direito. Meu nome é Carlos Cruz, sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Forense Trabalhista. Estamos aqui para falar de competência da Justiça do Trabalho, técnica de petição inicial e ônus de prova. Nas aulas primeiras nós tratamos de competência relativa e absoluta da Justiça do Trabalho. Na terceira aula nós tratamos de petição inicial, técnica da petição inicial, a técnica do silogismo, do raciocínio lógico de Aristóteles. Agora nós vamos tratar, finalmente, dos pedidos, que devem ser, como deve ser feito o pedido na petição inicial trabalhista, para então encerrarmos esse subtema de petição inicial trabalhista. Pois bem, na aula de número 3 nós falávamos do raciocínio lógico aristotélico, aquele famoso silogismo que nos induz a um raciocínio lógico, a um raciocínio simples e que é altamente fácil de ser aplicado no processo de trabalho, que consiste em que, recapitulando, premissa maior mais premissa menor, dando uma conclusão. O que é a premissa maior mesmo? É aquela regra geral que eu vou utilizar no caso concreto. O que é a premissa menor? Nada mais é do que o fato juridicamente relevante. E a conclusão é a conclusão a que se pode chegar e que vai virar o pedido da minha petição inicial. Olha que coisa fantástica, A gente dizia na aula passada que a causa de pedir remota, ela está para a premissa maior, assim como a causa de pedir próxima está para a premissa menor. E mais, a gente dizia, quais são os elementos da ação? São as partes, que estão lá na qualificação das partes. Então, o conteúdo da petição inicial, na verdade, são os elementos da ação. Olha só, partes, autor e réu, causa de pedir remota e próxima. Causa de pedir remota é, na verdade, o fato juridicamente relevante. Causa de pedir próxima causa de pedir remota é o direito, é o fundamento jurídico. A causa de pedir próxima é o fato juridicamente relevante. E a conclusão é o que vai virar o pedido imediato. E por falar em pedido imediato, eu lhes pergunto, o que vem a ser pedido imediato e pedido imediato? Nós sabemos que os elementos da ação têm o pedido como seu terceiro elemento, que se divide em pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato nada mais é do que o pedido da prestação da tutela jurisdicional, o tipo de provimento jurisdicional que eu quero buscar. Pois bem, se eu, na verdade, estou procurando ressarcir, recompor o meu patrimônio porque alguém me lesou, o pedido é condenatório. Se eu não estou interessado no ressarcimento do meu patrimônio, mas apenas no reconhecimento pelo judiciário da existência ou inexistência de uma relação jurídica, eu posso ajuizar uma ação declaratória. Se eu preciso desconstituir ou constituir uma relação jurídica, por exemplo, se eu tenho um trabalhador estável, que tem uma garantia de emprego absoluta, eu ajuizo uma ação de inquérito para apuração de falta grave. E o que eu peço ao juiz? Para que ele declare a prática da falta grave e desconstitua o vínculo de emprego. Pois nós sabemos que o trabalhador que tem uma garantia de emprego absoluta, somente pela via judicial, poderá ter o seu contrato extinto. Portanto, são vários os tipos de provimento jurisdicional que eu posso buscar com a minha tutela. Então, lá no tópico dos pedidos e requerimentos, eu gosto sempre de colocar dos fatos e fundamentos o item 1, dos pedidos e requerimentos o item 2. Lá nos pedidos e requerimentos, eu vou começar mais ou menos assim. Isto posto. O que eu quero dizer com esse isto posto? Isto posto quer dizer, olha, conforme já dito anteriormente, no tópico anterior, dos fatos e fundamentos, isto posto. Isto posto. Aí eu uso uma expressãozinha que é chave para mim. Impossibilitado de ver satisfeitas de forma espontânea as suas pretensões. Impossibilitado de ver satisfeito de forma espontânea as suas pretensões, o que eu demonstro com isso? O meu interesse processual. Eu demonstro que eu tenho uma lide, que eu tenho uma pretensão resistida, como dizia Carnelucci. Eu tenho um conflito de interesse qualificado para uma pretensão resistida, eu tenho uma lide. Então, impossibilitado de ver satisfeitas de forma espontânea as suas pretensões, eu estou demonstrando o meu interesse processual. Pois eu não posso fazer
justiça com as próprias mãos. No Estado democrático de direito, o cidadão está impedido de fazer justiça com as próprias mãos. Ele somente poderá resolver os conflitos de interesse com as próprias mãos em situações excepcionais, como a legítima defesa da posse de forma razoável, assim como a legítima defesa própria ou de outrem no processo penal. Mas fora disso, não. Eu não posso sair batendo em todo mundo que me deve, me obrigando a pagar, não. Eu tenho que fazer uso do judiciário. Por isso é que eu juizo uma ação contra o Estado e em face de quem me deve. E aí eu venho e falo, isto posto pelos fatos e fundamentos, impossibilitado de ver satisfeitas de forma espontânea as suas pretensões, demonstro o meu interesse processual, demonstro que ali é um conflito de interesse, demonstro que ali é uma lide. Então, impossibilitado de ver satisfeito de forma espontânea as suas pretensões, requer, primeiro requerimento. O que eu quero dizer com esse requer? Eu estou, na verdade, pedindo ao senhor juiz para que tome uma processual, para que ele, na verdade, pratique algo no processo, na prestação da tutela jurisdicional. Então, quando eu venho e uso esse verbinho, requer, significa que eu vou pedir ao juiz que pratique algo, requer. No processo do trabalho, a petição inicial não requer despacho, que nem no processo civil. A princípio, meus amigos, o juiz do trabalho tem o contato com os autos do processo somente na audiência. Somente na audiência. Mas isso, nem sempre é verdade. O bom juiz, o juiz cauteloso, ele costuma dar uma olhada nos autos do processo, que ele vai, na verdade, julgar daí a uma semana, vai instruir daí 2 semanas, para que ele esteja ciente do que vai acontecer. Agora, a rigor técnico, o juiz do trabalho não precisa folhear os autos do processo, não precisa despachar a inicial, que nem é no processo civil. Então, eu já posso requerer que Vossa Excelência determine a citação do réu, e isso normalmente é feito pelos Correios, e os Correios funcionam razoavelmente bem no Brasil, Nós sabemos que se o CEP estiver corretamente colocado, aliás, nunca devemos nos esquecer de colocar o CEP na hora de qualificar a parte. Colocou o CEP, gera-se uma presunção de que em 48 horas o réu será citado. Ele receberá uma cópia, a contrafé da petição inicial, mais o termo de citação, onde está dito que ele deverá comparecer em juízo tal dia, tal hora, para se defender, nos autos da ação trabalhista que lhe move o fulano de tal, cuja contrafé segue anexa. Então, eu requero, como advogado doutor, que o réu determine a citação do réu. O juiz, determine a citação do réu. E o que vem a ser citação? Citação, nós sabemos, é o ato processual pelo qual o juiz chama o réu para vir se defender. E o réu vem se defender fazendo uso do quê? Aí você vai lá no CPC, no artigo 297, que trata lá assim, da resposta do réu. Você vai ver que ele pode vir se defender por intermédio das exceções, por intermédio da contestação, da reconvenção e também da impugnação ao valor da causa, que nos termos do artigo 261 deve ser apresentado no mesmo prazo da contestação. Portanto, vejam só, eu requeiro para que o juiz determine a citação do réu, para que em dia e hora designados por Vossa Excelência, compareça à audiência designada e, querendo, sob as penas da lei, apresente a defesa que porventura tiver. E qual será essa defesa que ele porventura tiver? Que ele porventura poderá ter? Uma exceção de incompetência, que pode ser exceção de incompetência relativa, de suspeição ou impedimento, conforme nós vimos na nossa primeira aula. Poderá ser também uma reconvenção, que nada mais é do que a ação do réu reconvinte em face do autor reconvindo. E a contestação, que nos termos do CPC, artigo 300, 301, etc. e tal, ela deverá ser formulada de que forma? Primeiro, deverão ser feitas as preliminares, depois as prejudiciais de mérito, depois o mérito propriamente dito.
Mas isso, técnica de contestação, é uma outra aula, não é objeto de hoje. O objeto da nossa aula hoje, conforme já dito, é petição inicial. Então, na petição inicial, eu vou requerer que seja determinada a citação do réu para que, em dia e hora designados pelo do juízo e no processo de trabalho, no momento que é distribuída a ação, você já fica sabendo o dia e hora que vai ocorrer a audiência. Naquele dia, naquela hora, deverá o réu comparecer ao juízo para apresentar a sua defesa. E eu te pergunto, e se o réu não comparece no dia e hora? E se o autor não comparece no dia e hora da audiência? Conforme nos fala o artigo 844 da CLT, o não comparecimento do autor importará em quê? Em arquivamento, ou seja, em extinção abrupta do processo, em extinção sem resolução do mérito, nos termos do 267, inciso 4º, ou seja, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o juiz extinguirá o processo pelo não comparecimento do autor à audiência. Se o réu não comparece, o autor comparece, mas o réu não comparece, ele será revel. E o que vem a ser o instituto da revelia no processo de trabalho? Revelia no processo de trabalho é um pouquinho diferente do processo civil. Lá no processo civil, revelia, artigos 319 e 320, revelia é ausência de contestação. Não é isso, meus amigos? O réu, revel, é aquele que não contestou no prazo legal. Agora, qual é o efeito material da revelia? Quando a gente fala assim, sobre as penas da lei, qual que é, na verdade, a sanção que irá, na verdade, aplicar o juiz ao réu revel? Fala-nos o artigo 844 que o réu que não comparecer será revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados da petição inicial. Portanto, gera-se uma presunção com a revelia, com a ausência do réu à audiência, gera-se uma presunção de que todos os fatos alegados da petição inicial são verdadeiros. Portanto, recapitulando, revelia no processo civil é ausência de contestação. Revelia no processo do trabalho é o quê? É a ausência do réu à audiência, onde ele deveria comparecer para tentar a conciliação e, não havendo a conciliação, aí sim, ele deveria o juiz colher a sua defesa. Se o réu é revel, presume-se verdadeiros todos os fatos alegados na petição inicial. Agora, vejam bem, ele não comparece, não há possibilidade de tentativa de conciliação. Se não há a possibilidade de conciliação, que é um fim último do direito, então o juiz vai julgar o processo no estado em que se encontra. Então, revelia no processo civil é ausência de contestação. No processo de trabalho é a ausência do réu à audiência, onde ele deveria comparecer para, aí sim, tentar a conciliação e, não havendo conciliação, produzir a sua defesa. Portanto, revelia no processo do trabalho é um pouquinho diferente do processo civil. Vem antes da ausência de contestação. Porque, às vezes, o réu, ele comparece à audiência, não concilia e não produz a sua defesa. Aí ele é confesso com relação a toda a matéria fática alegada na petição inicial. Agora, veja, o efeito material é o mesmo, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil. Presunção de veracidade dos fatos. Agora eu te pergunto, só porque o réu é revel, os pedidos serão julgados procedentes contra ele? Observe que o efeito material da revelia é o quê? Presunção de veracidade dos fatos. Agora, se você usa a técnica do silogismo, você vai compreender facilmente o que eu vou lhe falar aqui agora. Vejam só. Presumem-se verdadeiros os fatos. A premissa menor é verdadeira. Agora, para que a conclusão seja positiva, para que a conclusão seja verdadeira, para que o pedido seja julgado procedente, o direito material tem que ser bem aplicado. E se o direito material não for bem aplicado, o juiz que sabe o direito pode julgar improcedente o pedido. Querem ver um exemplo fantástico? O autor fala na petição inicial que ele era um gerente de caixa.
bancário ajuiza uma ação em face de um banco qualquer. Ele pleiteia horas extras ao fundamento de que trabalhava de 8 até as 17 horas com 1 hora de intervalo. Ora, 8 às 17 horas, 9 horas, com 1 hora de intervalo, 8 horas de labuta, 8 horas de labor. Ele vem e fala, olha, trabalhava de 8 até as 17 com 1 hora de trabalho, totalizando 8 horas trabalhadas. E aí ele vem e fala, conforme dispõe o artigo 224 caput, parágrafo 1º, premissa maior, o bancário faz jus à jornada de 6 horas. Logo, como eu laborava 8 horas dia, eu faço horas extras que jamais foram pagas. E porque eram habituais, elas vão gerar reflexo dos descansos semanais remunerados, nos 13º, nas férias mais 1/3, no aviso prévio indenizado e no FGTS acrescido da indenização de 40%. Vamos imaginar que o réu não compareceu à audiência. Chegou atrasado, 5 minutos, 10 minutos. E no processo de trabalho, na justiça de trabalho, esse momento para entrega é sagrado. Tem que acontecer no momento em que as partes são apregoadas. Difícil é o juiz que elastece 1 minuto, 2 minutos esse prazo. Vamos imaginar que a empresa ré, o banco réu, não apresentou a sua defesa. Você, como juíza, julgaria esse pedido procedente ou improcedente? Vamos raciocinar. O réu é revel. Se o réu é revel, presume-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ou seja, que ele trabalhava de 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta, sem receber hora extra. Não é esse o fato juridicamente relevante, narrado na petição inicial? Esse é o fato que vai ser, então, transcrito pelo autor na petição inicial. O juiz fala assim, esse fato é verdadeiro, o réu é revel. Só que o próprio autor, o próprio reclamante, me confessou, lá no primeiro item da petição inicial, que ele era um gerente bancário. Portanto, a ele não se aplica a regra contida no 224 caput, parágrafo 1º, de que o trabalhador bancário faz jus à jornada de 6 horas com intervalo de 15 minutos. A ele se aplica a regra excepcional do parágrafo 2º, segundo a qual o bancário detentor de um cargo de confiança não faz jus da jornada especial de 6 horas. Se ele não faz jus da jornada especial de 6 horas, é porque a sua jornada é a padrão de 8 horas, com intervalo de no mínimo 1, no máximo 2, regra do artigo 71. Vejam só, ele trabalhava de 8 às 17, com 1 hora de intervalo, logo ele trabalhava 8 horas dia. Concordam comigo? Concorda comigo? 8 horas dia. Se ele não tem direito à jornada de 6 horas e o juiz sabe o direito material, o juiz sabe que quem é cargo de confiança tem jornada de 8 e não de 6, o pedido vai ser julgado improcedente. Olha que coisa fantástica. Portanto, vejam, se você entende o silogismo, você entende até porque o pedido pode ser julgado improcedente, mesmo o réu seja réu. Estou começando a convencer vocês de que o silogismo é algo fantástico nas suas vidas. É ou não é verdade? Vocês que são estudantes de direito, se você, meu colega que nos assiste aí, telepresencialmente, meu colega advogado, você que é estudante de direito, quer fazer concurso público, se você aprender a fazer bem o silogismo, você vai passar no concurso público, você vai passar na prova da OAB, meu amigo. Não tem jeito de não passar. Você, ao usar o raciocínio lógico aristotélico, você começa a entender como é que o processo funciona. Tudo no processo é silogismo. Tudo. Tudo. Portanto, quando a gente vem e fala que, mesmo se o réu for revel, isso não significa que o pedido vai ser julgado procedente, o que é isso? É mera aplicação do silogismo aristotélico. Se eu falo que o réu é revel, significa que os fatos presumem-se verdadeiros. Mas aplicando aos fatos juridicamente relevantes, presumidamente verdadeiros, uma premissa maior, uma lei, e o juiz sabe a lei, eu posso chegar a uma conclusão, que pode ser tanto a procedência quanto a improcedência do pedido. Vejam que tudo é silogismo no processo, não tem jeito. Mas voltando à técnica da petição inicial. Eu dizia que a petição inicial, lá nos pedidos e requerimentos, começa assim: isto posto, impossibilitado de ver satisfeito de forma espontânea suas pretensões,
demonstro o meu interesse processual. Requer, primeiro requerimento, seja determinada a citação do réu, para que em dia e hora designados por Vossa Excelência, disse que no processo do trabalho, a hora e o dia da audiência já são determinados no momento da distribuição da ação. Então, em dia e hora designados por Vossa Excelência, compareça à audiência sob as penas da lei, sob as penas da lei, apresentar a defesa que porventura tiver, sob as penas da lei. Se ele não apresentar, será decretada a sua revelia. Revelia não é pena. Revelia é estado, é ausência do réu à audiência. Agora, o efeito material da revelia, aí sim é uma sanção. É a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Lembrando que isto não implica necessariamente na procedência do pedido. E aí, comparecendo à audiência, apresentando a defesa que porventura tiver, deverá ele acompanhar o processo até final sentença. Quando, então, requer, sejam julgados, segundo o requerimento, sejam julgados procedentes os pedidos. Primeiro pedido, por exemplo, para declarar a existência da relação de emprego. Se não tem relação de emprego, primeira coisa que eu devo pedir, que o juiz declare que existe uma relação de emprego. Para isso eu vou demonstrar o atendimento aos 5 pressupostos da relação de emprego. Para que ele então declare a existência da relação de emprego. Para que ele condene a empresa a assinar a CTPS, a entregar as guias TST, CDSD, obrigações de fazer personalíssimas, anotar a CTPS, entregar as guias TST e CDSD, bem como aí agora eu começo, para condenar o réu a pagar ao autor, além de custas e despesas processuais, porque as custas e despesas processuais ficam por conta da parte vencida no processo, e eu estou pedindo que o réu seja vencido, que ele seja condenado, a pagar custas e despesas, além de custas e despesas processuais, as seguintes parcelas ao autor. Nem que eu faço isso, meu amigo. Eu economizo um tempo do tamanho de um bonde. E agora eu vou colocar todas aquelas parcelas que eu coloquei lá nos fatos e fundamentos, concluindo que o trabalhador fazia jus a elas. Por exemplo, item A, diferenças salariais resultantes da equiparação salarial com o senhor fulano de tal, que fica indicado como paradigma, e os seus reflexos nisso, valor a apurar. Observe que essa conclusão é a conclusão a que eu cheguei lá em cima nos fatos e fundamentos, quando eu, por exemplo, tratei do direito à equiparação salarial como um paradigma que ganhava mais do que ele no exercício das mesmas funções. Pedido B. 10 horas extras por semana, acrescidas de 50%, e seus reflexos no descanso semanal remunerado, no 13º, nas férias, acrescidas do texto constitucional, no aviso prévio indenizado, no FGTS, acrescida indenização de 40%, valor a apurar. O que é isso? Nada mais, nada menos do que a conclusão do silogismo das horas extras. E como é que foi esse silogismo das horas extras lá em cima? Dos fatos e fundamentos. Item, por exemplo, 3. Ao longo de todo o pacto, o autor laborava de 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo, de segunda a sábado, totalizando 9 horas dia e 54 horas semanais. Ponto. Premissa maior. Estabelece a Constituição que a jornada máxima do trabalhador urbano e rural não pode ultrapassar 8 horas dia, sob pena de serem pagas as horas extravagantes, acrescidas de 50%, conforme nos fala o inciso 16. Conclusão, logo faz jus a 10 horas extras semanais. Essa conclusão, quase que ipsis literis, vai virar o meu pedido. Se você faz isso, a sua petição inicial fica desse tamaninho, você não fala um só dado desnecessário, você só diz o essencial, nada mais que o essencial,
Você não vai dar aso à contestação, fica mais difícil de contestar, porque não tem de onde o réu tirar mais matéria de defesa. Por um lado fica mais fácil para o advogado, mas por outro lado, olha, não tem como contestar, o fato é preciso. Não há inépcia, não há nada, defesa processual, não há defesa processual nem nada. E mais, você torna fácil o trabalho do julgador. O julgador, ao ler a sua petição inicial, ele sabe o fato juridicamente relevante, sabe o pedido, e o pedido, cabe lembrar, deve ser interpretado restritivamente, ele deve ser preciso, ele deve ser certo, determinado. A indicação do valor do processo de trabalho é facultativa, salvo raríssimo, cabe aqui lembrar. O artigo 852b, parágrafo 1º, fala que é imprescindível o quê? A colocação, a indicação do valor de cada um dos pedidos e do valor da causa ao final, fixando o rito no sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Mas fora disso, não. Então, você pode indicar, né, colocar o valor a apurar. Observe que para cada conclusão do seu silogismo, você vai ter pelo menos um pedido. E aí, como é que você vai se policiar? É fácil. Você pega a sua petição inicial, sai grifando, esse aqui já tem um pedido, esse aqui já tem um pedido, esse aqui já tem um pedido. Você não vai correr o risco de ter fato e fundamento sem pedido, nem pedido sem fato e fundamento, que são hipóteses de inépcia da petição inicial. Que aqui o 295, parágrafo único, inciso 1º, fala: será inépta inicial quando lhe faltar causa de pedir ou pedido. É isso. Quando lhe faltar premissa menor, situação fática, ou quando lhe faltar o quê? O pedido propriamente dito. Se o fato juridicamente relevante não é trazido à baila, falta a causa de pedir. É inépta inicial. Se eu faço os fatos e fundamentos de forma linda e maravilhosa, mas não faço o pedido, também é inépta a minha inicial. Eu não pedi. Eu fundamentei, mas não pedi. E o que mais acontece nas petições iniciais longas? O que mais acontece é que o advogado escreve 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 laudas, eu já vi isso. E chega ao final, ele não sabe mais o que ele tem que pedir. Às vezes, ele deixa de pedir, às vezes ele pede quando ele não chegou a uma conclusão. Isso é triste. Isso não pode acontecer mais no processo. Isso é o que atravanca a justiça. E aí depois nós, advogados, saímos cobrando do judiciário uma maior rapidez nas decisões. Como? Se nós mesmos somos culpados por isso. Está certo que não somos os únicos culpados, não. Mas nós temos uma grande parte de culpa. Nós, advogados, às vezes escrevemos demais. Nós precisamos escrever menos, dizer apenas os fatos juridicamente relevantes, trazer os fundamentos juridicamente relevantes. Não estou falando que você, advogado, não deve fazer uso do princípio da eventualidade. É claro, é óbvio que sim. Porque o bom advogado, ele traz os fundamentos para conseguir 100% de procedência. Mas na eventualidade do juiz não entender assim, ele tem que concluir que ele faz jus a uma procedência pelo menos parcial. O bom advogado é aquele que não desiste nunca. É aquele que traz fundamentos para ganhar na totalidade. Mas se não